O nosso querido Rommel, ele tem cara de entidade biológica extraterrena. Né? Um homem de 2 metros e tanto, uma das suas existências mais conhecidas, né? Aquele semblante longínquo, né? Mais do que um semblante humano, é um semblante bem extraterreno, né? Ele conta uma história muito simples, que eu quero abrir nosso entendimento dessa noite com essa história. Ele fala que um dia um homem desesperado, muito desesperado, né, ele alcançou Jesus naqueles caminhos que ele fazia pela Cesareia e se prostrou de joelho diante de Jesus e clamou assim: Senhor, o que eu faço para sair do labirinto da terra? O que eu faço para sair desse mundo de sombra, de tanta maldade, de tanta indiferença, angústia, aflição, esses sentimentos inferiores que dominam todas as criaturas? E que, a meu ver, Senhor, essas criaturas estão se debatendo no mar de trevas. E aí ele finaliza perguntando: Senhor, qual é o caminho que eu sigo e que me assegure a libertação de tanta coisa ruim como existe nesse planeta? Isso há 2000 anos, hein? Emmanuel narrando. Jesus afagou a cabeça daquele homem ali ajoelhado na sua frente e, como era do seu costume, pôs as mãos nos ombros dele, abaixou-se para estar na mesma altura que ele, olhando dentro dos seus olhos. Jesus disse a ele: meu filho, ninguém te impede de acender a sua própria luz. Ninguém te impede de acender a sua própria luz, né? Pensem comigo, 8 bilhões de seres encarnados, todos reclamando dos problemas na Terra, todos reclamando de dias difíceis, todos reclamando das trevas que tomam conta de tudo, das aflições intermináveis. Muitos de joelho dobrado diante do Cristo, expondo essas suas angústias e essas suas preocupações. Os senhores já pensaram se cada um desses 8 bilhões acendesse a sua própria luz? Né? Vamos refletir. O que é que está faltando na Terra hoje? É mais presença de Jesus? É mais Jesus ajudar a consertar o mundo? É mais Jesus expulsar as sombras da Terra? Ou a humanidade mudar o seu padrão? Né? Nós estamos nos reportando ao parágrafo 20 do livro No Mundo Maior, né, em que Eusébio termina esse parágrafo falando que nós somos luzes. Né? E lá em Mateus, no capítulo 5, versículo de 14 a 16, Jesus, ele decreta isso, ele não informa, ele não conversa, ele decreta: vós sois a luz do mundo. Vós sois, ele está decretando. E ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. E nem se acende uma candeia para colocar ela debaixo de um alqueire.
né? Candeia, vocês sabem que é uma lamparina, né? Alqueire é um vaso que se usava para medir cereais. Como é que você pega uma lamparina e coloca debaixo do vaso, dentro do vaso? Quem é que vai ver? Né? Mas onde que se coloca a candeia, a lamparina? Né? Sobre o velador. O velador é aquela parte que tinha em todas as casas ali na Judéia, né? Onde você colocava a lamparina para que iluminasse toda a sala. Ele usa de exemplos de coisas que eram comuns ao povo, para que o povo entendesse a analogia. Mas hoje, em plena civilização, com essa tecnologia toda, ainda não entenderam, né? Então, ele termina esse decreto, porque é um decreto. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que glorifiquem a Deus, através de cada um. Aí que a gente tem que entender quais são essas boas obras, né? Porque a gente fica esperando que essas boas obras sejam apenas aquelas questões assim missionárias, né? Grandes missões. E o que Jesus espera desse grupo aqui, por exemplo? Vamos entender. O cristianismo, eu estou falando cristianismo, eu poderia falar o hinduísmo ou o budismo, porque eles também traduzem valores morais elevadíssimos. Mas o cristianismo, né, com o seu empenho pela divulgação, pela construção do reino de Deus verdadeiro, baseado na misericórdia, baseado na compaixão, né? Com certeza, o cristianismo teria se destacado na história de uma forma absurda se todos os seus adeptos tivessem seguido os preceitos morais ensinados por Cristo. Nós já estudamos que na Idade Média houve o quê? Uma ruptura e um atraso. Um atraso, senhores, de mais de 600 anos de progresso espiritual. Pensem. Você não retrocede, mas você não avança. 600 anos de atraso moral. Isso foi rompido com a codificação. Começou a desenvolver um novo pensamento, mas muito devagar. Ainda hoje. Em muitos círculos, ainda hoje, quando você fala em espiritualismo, espiritismo, eles traduzem isso por misticismo, por gente mística, cheia de misticismo. Mas Jesus, ele compara os seus verdadeiros seguidores, vocês aqui, por exemplo, ele compara vocês a uma pequena luz que afasta as trevas. Então, vamos lá. O Anderson é a luz que afasta as trevas da casa dele. O Anderson é a luz que afasta as trevas do local de trabalho dele, que pode ser o veículo. Né? A Aulinita é a luz que afasta as trevas da casa dela. O Ribamar, a Josefina, a mesma coisa. Cada um. Né? Então, quando você se torna luz, para quem quer que seja, não é você ser bobo, não é você ser aquele fanático religioso que só fala em Jesus, que só prega. Jesus não quer que fique falando nele. Jesus quer obras. Ele não quer mais pregação, ele não quer mais teoria. E as pessoas vão enxergar vocês da mesma maneira que se tem uma cidade construída em cima do monte,
De longe, você vê o contorno da cidade e identifica. Se for de dia, né? E de noite, você vai ver as luzes da cidade. Não tem como ela ficar oculta. Vocês se tornam expoentes. Vocês se tornam referência. Vocês se tornam candeia. Então, vocês, como candeia, vocês não podem ficar debaixo do alqueire, escondido aí no medo de manifestar o amor que está crescendo aqui dentro de vocês, porque está crescendo um amor dentro de vocês que vocês não estão entendendo. Está crescendo uma vontade de fazer melhor, está crescendo uma vontade de ser melhor, e vocês não estão entendendo. E isso vocês têm que colocar para fora, porque é a luz de vocês. Né? Então, ninguém acende a sua própria luz para ficar escondido dentro de casa, para ficar escondido debaixo do alqueire, prisioneiro do seu medo. A luz tem que estar à disposição do ambiente. A luz é para iluminar o ambiente. Você não precisa pregar, você precisa fazer bem feito. Né? O Evangelho, por muito tempo o Evangelho tem sido confundido como um livro sagrado. Se você pegar o Novo Testamento e transformar ele num manual de instruções, prestar atenção, em vez de livro de decorar versículo, de saber as passagens de Jesus, não. Você pega o Evangelho e transforma ele num manual de instruções. Pronto. Né? Você automaticamente vai dar significado tanto à sua vida, né, quanto vai ajudar que os outros aprendam a dar significado nas suas vidas também. Né? Então, cada um tem que entender que a sua claridade não pode ficar aprisionada no vaso do egoísmo. Né? Porque aí ela não vai ter utilidade. Porque se você continuar mantendo a sua luz nesse vaso de egoísmo, você vai continuar na escuridão das suas falhas. Por quê? Porque agora não é que você agora vive na escuridão, mas você omite a luz. Né? Então, o que Jesus quer de cada um, o que ele ensina nesse manual de instruções, é que cada um aprenda a fazer, a brilhar a luz que existe em si. Né? Então, o cristão, quem é o cristão? Quem segue o Cristo? Deve ser alguém cujo comportamento, senhores, invariavelmente tem que ser edificante. Em todos os níveis, dentro de casa. Tem que ser um comportamento que estimule as virtudes, as demais virtudes. Falar a verdade, ser honrado, ser honesto, ser justo, não caluniar. Como eu tenho trabalhado essa questão da calúnia. Os comentários ferinos, morde na língua, senhores. Fica falando desse ou daquele político, não, desse ou daquele parente, não, desse ou daquele vizinho, não, morde na língua. Então, vamos lá. O que é fazer brilhar a luz no dia a dia de vocês? Eu vou pegar os exemplos de Emmanuel. Né? Emmanuel fala o seguinte, por exemplo, você vai para a fila de um banco, você vai para a fila do supermercado, você vai para a fila do estacionamento, aí você fura a fila. Você está brilhando a sua luz? Você está colocando ela debaixo do alqueire, embora você saiba que não deva fazer aquilo. Né?
Porque a premissa, segundo Emmanuel, é o seguinte, que a gente não deve fazer ao outro o que a gente faz, o que a gente não quer que façam a nós. Não é isso? E aquela outra história, você está procurando uma vaga na escola pública para o seu filho. Você conhece um determinado funcionário e você suborna esse funcionário de uma forma ou de outra, para ele poder te ajudar, né, naquela aquisição de vaga, em detrimento de quaisquer outros que já possam estar ali à frente, né? Por exemplo, você dá aquela lição de moral com toda a sua propriedade, com toda a sua sabedoria, para aquela caixa do supermercado que está em aprendizado, que está lenta, que está desatenta, que errou, que não está sabendo fazer as contas ali direito, ela vai, você dá R$10 para ela cobrar R$8 da compra, ela vai fazer a conta na calculadora para saber quanto que tem que te voltar de troco, o tamanho nervosismo dela, e você grita, você chama o gerente e tudo mais. Você está deixando brilhar a sua luz? Eu estou falando, senhores, do dia a dia. Vocês estão vendo que vocês não estão pregando o evangelho aí? Mas se vocês lerem os 4 evangelhos no manual de instruções, tudo isso aqui que eu estou falando tem em algum momento na fala de Jesus, para você não fazer, né? Por exemplo, apropriar-se do patrimônio alheio. Achado não é roubado, não é esse o adágio de vocês? Mas isso é apropriação indébita. Não te pertence. Alguém que perdeu alguma coisa, ele vai procurar de volta. Se você não quer deixar ali naquele mesmo lugar, para que outrem, sem escrúpulos, pegue, que você tome e que dê uma forma, ache uma maneira de fazer chegar ao dono. E se não encontrar ao dono, entregue à caridade, não te pertence. Outra coisa, não agir com desonestidade, né? Mesmo quando você não está sendo descoberto. Então, por exemplo, você trabalha com dinheiro, veio um erro, e veio uma soma a mais, e ninguém viu, e ninguém sabe, ninguém percebeu. Não te pertence. E aí, quando a gente entra naquela questão do adultério, né? Das aventuras extraconjugais. Ah, mas a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. O que é fraco é isso aqui, ó. É o espírito que é fraco. E aí eu já posso até emendar, né? Quando você fala assim, hoje é sábado, hoje eu posso beber. Porque hoje você já sabe até onde te é permitido. Paulo fala, tudo me é lícito, porém nem tudo me é permitido, porém nem tudo me é lícito. Né? Então, o Emmanuel, quando ele faz esses comentários, ele termina dizendo o seguinte, que todas as pessoas deveriam, para fazer brilhar a sua luz, né, deveria ser muito rigoroso consigo, né, e muito indulgente com o outro. Isso é brilhar a sua luz. A gente sabe aqui, né, que muitos, a troco de manter a ordem e a disciplina nas instituições, né, para cumprir os regulamentos em qualquer setor social, se tornam déspotas. Né? Quantas vezes a gente vê líderes religiosos, né, como verdadeiros generais? E quantas vezes aqueles que não são líderes religiosos, dentro dos seus templos religiosos, sejam eles de que natureza for, né, tratam os seus confrades sem nenhum respeito,
com descaso. Às vezes tem aquele irmão lá da sua seita, da sua religião, do seu credo, que é mais humilde, que é mais pobre, que é mais simples, traja uma roupa mais humilde, né? Aí chega aquele que faz as contribuições vultosas, que dá as grandes doações. E como que é o seu tratamento para ambos? O que a gente tem observado é que muito pouco brilho, né? Muito pouca luz. Não é fácil ser cristão, né? É fácil sim, Anderson. É fácil sim. Basta querer, rapaz. Agora você já quer? Né? Você engole sapo todo dia? Você já melhorou muito, porque antes era bateu, levou, não era não, senhor Anderson? Era bateu, levou, que eu lembro de te observar. Agora você engole sapo todo dia e mantém a calma, né? É fácil, sim. Mas é fácil agora que vocês já passaram por esses 2000 anos, né? Em experiências sucessivas, sempre reavaliando o aprendizado do Cristo com as suas atitudes. Então, agora, vocês estão, aquilo que os jovens falam, né, João? Numa outra vibe, não é assim? Viu como que eu estou por dentro, João? Né? Vocês estão agora num status que vocês agora querem ser cristãos. Então, vocês têm que deixar a luz de vocês brilhar. Nesses tempos, eu falei isso esses dias, vou repetir, que falar de luz, falar de amor, falar de caridade é revolucionário. Aliás, praticar é revolucionário. Porque falar, está todo mundo falando. Tudo quanto é falso profeta, fala. Fala de cura, promete cura, promete status financeiro melhor. Vem para a minha igreja que lá você vai melhorar de vida, lá você vai isso, né? Então, não é porque tudo no planeta está agressivo, degradante, violento, não é porque os habitantes estão envolvidos, né, nas sombras da ignorância, da treva, da maldade, né, que vocês vão apagar a luz de vocês também. Que vocês vão se manter, continuar se mantendo debaixo do alqueire. O que acontece, senhores, e a gente vê isso o tempo todo, é que é muito mais fácil as pessoas seguirem ritos, seguirem cultos, seguirem rituais de uma religião, achando que está aplacando a ira dos deuses, que está acalmando Deus, que está agradando a Jesus, né? Do que fazer o que ele realmente quer que seja feito. Então, a pessoa vai lá e, olha, aqui é um espaço interreligioso, vocês sabem disso. O trabalho das terças, vocês têm atividades gospel, vocês têm atividades católicas, vocês têm atividades da Umbanda, de todas as performances, vocês sabem disso, né? Mas o que acontece? Uma pessoa vai lá no centro de Umbanda, né? Aí uma entidade galhofeira fala assim para ela, olha, você está assim assado porque fizeram um trabalho para você. E você tem que ir lá na encruzilhada e levar isso, e dar uma lista daquelas listas de 5.000 reais para a pessoa, para poder desmanchar o que foi feito.
A pessoa não analisa que ela está na situação como ela está, fruto da sua própria imprevidência, da sua invigilância. Ela deixou as coisas chegarem no estado que chegaram por descuido, por comodismo, por preguiça de pensar, por preguiça de ter fé. Vocês já ouviram falar de preguiça de fé? Tem preguiça de fé. A pessoa tem preguiça de ter fé, né? Então ela compra, se sacrifica, pega um empréstimo, vai lá, compra uísque 12 anos, charuto cubano, né? Faz o que tem que fazer e vai na encruzilhada e coloca lá. O guardião nem passa perto. Quem vai são os escravos. Para se fartar daquilo que eles acham que estão vivos, que precisam daquilo. Vão lá se fartar daquelas sensações e não estão nem aí para aquele indivíduo. Ah, não, então agora eu vou ajudar a vida dele melhorar porque ele me trouxe esse presente. É diferente de você pegar os frutos da terra, por exemplo. Você pega alguns frutos, alguns grãos, né? E você faz uma oferenda de gratidão em meio à natureza, né? Aos devas da natureza, que cuidam das plantações, da flora, da fauna. É diferente. O que você está pesquisando, Anderson? Né? É diferente esse tipo de coisa. Então, para aquele que tem fé de verdade, independente se ele é religioso ou não, fica difícil, porque ele está sendo chamado a ter um comportamento que contraria, que vai na contramão do que está sendo pregado lá fora, do que está acontecendo lá fora. Ele está remando contra a natureza. Ele está remando contra a natureza. E o que é pior, ele vai ter que lutar contra ele mesmo, contra as suas más tendências, eliminando padrões de conduta da sociedade em que ele vive, para poder deixar essa luz de ética, de altruísmo, de compaixão brilhar, sem que ele tenha que fazer grandes missões, né? E aí, me reportando a mensagem de Astacharan, essa terça-feira, ele, no final, ele fala: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tenha olhos de ver, que veja. Repetindo as palavras de Jesus, né? Então, gente, para finalizar essa parte do brilhar a luz, né, é entender que cada um na Terra procura o alimento espiritual que corresponde à sua posição no plano evolutivo. Olha o que nós falamos esses dias. Você tem 2 lobos dentro de você, não é isso? O lobo cinza e o lobo branco. Escolhe qual que você quer alimentar. Né? O que você está alimentando dentro de você? Não é isso? O meu canal ainda falou, se você engolisse as suas palavras, ou se você engolisse as suas atitudes, você estaria se nutrindo ou se envenenando? Né? Então, você vê, cada um está onde precisa estar, fazendo o que tem que fazer. Se você olhar uma formiga ali na sua atividade, você fala assim, isso não serve para nada. Você fala assim, não serve para nada.
e serve para alguma coisa. Porque ela excreta um elemento químico na terra, aquilo ajuda no solo, serve para alguma coisa. Se você falar assim, abelha, né? Você sabe que a abelha, ela é polinizadora. As florestas existem porque existem abelhas. Se você acabar com as abelhas, você está automaticamente acabando com as florestas. Você vê aí os abutres, os urubus, né? Eles se alimentam das carcaças, eles limpam o ambiente. Agora, o homem não. O homem, ele quer se alimentar de emoções, de sensações. Então, ele não toma um copo de cerveja, ele tem que tomar uma caixa para poder sentir a emoção que aquele álcool vai lhe causar. Ele não se contenta, né, com casamento, com o cônjuge dentro de casa. Ele quer uma emoção fora do lar. Ele não se contenta a andar na velocidade que é prescrita pela lei. Ele quer a sensação de voar em 4 rodas. Né? Então, vocês vivem em meio daqueles sofredores inveterados, aqueles deprimidos contumazes, né? Que eles se alimentam do seu próprio sofrimento o tempo todo. Os pessimistas, que vivem com aquela nuvem negra, né? É o chato, né? Você pergunta como é que ele está e ele responde, né? Ele te dá uma descrição completa de tudo que ele está sofrendo, porque ele é o único sofredor do planeta, né? O pessimista é o único, nada dá certo, nada vai funcionar, nada vai acontecer. Quando eu estava fazendo um estudo aqui do Apocalipse, alguns pessimistas estavam torcendo para eu falar assim, não, agora vai, né, cair um meteoro e acabar com tudo. Porque isso atende o seu propósito, né, de sofrimento. Né? Então, as mentes ególatras se alimentam de reconhecimento. Se não forem reconhecidas, elas sofrem, elas precisam o tempo todo, né? De likes, não é, João? Likes, não é assim? Gente, não é isso que é a vida. Né? Os piadistas, aqueles engraçadinhos, né? Que chamam a atenção porque são engraçadinhos. Aqueles que são estudiosos, leitores vorazes, autodidatas, leem tudo só para poder bater de frente, né? Dizer que é um entendido. O João lida muito com esse tipo de pessoa, né, João? Os egos inflados, né? Mas o homem que está pronto para deixar sua luz brilhar, e escutem, senhores, vocês foram marcados na testa. Lá no Apocalipse está escrito isso. Vocês receberam um sinal na testa. Todos vocês receberam. Todos os discípulos de Jesus, os homens de bem, não só desse grupo, receberam uma marca, um tipo de tatuagem a laser. Né? E para que vocês possam ser reconhecidos nessa separação do joio e do trigo, vocês serão reconhecidos pelo brilho dessa luz, dessa tatuagem. Né? Então, vocês têm que colocar óleo nessa lamparina. Esse óleo é a fé de vocês. Né? Esse óleo é o contato de vocês com o semelhante lá fora e uma mudança de atitude em relação a esse semelhante. Então, vocês já passaram por tudo nessas civilizações desde que vocês chegaram aqui.
por tudo. Vocês passaram pelas cavernas, vocês passaram por Abraão, vocês passaram pelos faraós, vocês passaram por Jesus, vocês passaram pela queda de Roma, vocês passaram pela perseguição aos primeiros cristãos, vocês passaram pelo início do cristianismo, da igreja, pela Inquisição, pela codificação, e agora vocês estão aqui. O Evangelho, ele é o sol da imortalidade. Né? E essas verdades que nós estamos traduzindo para vocês, com um pouco de sabedoria, é o que vai ajudar vocês, é que vai ser o óleo para alimentar essa candeia de vocês. Né? Então, brilhem a sua luz. Procurem brilhar. Hoje, a própria medicina, a própria ciência já sabe que o corpo humano, ele é feito de energia, né? E essa energia, cada átomo, ele tem mais de vazio, mais de escuridão do que de luz, mas ele tem uma luz. Se você pegar a célula, a mitocôndria, ela é uma usina elétrica geradora de luz para toda a célula. Né? O método Kirlian, ele comprova essa luz que o corpo emite. Então, não é mais uma matéria coesa. O corpo humano não é mais uma matéria coesa. Ele é um veículo energético, estruturado, né, em partículas infinitas, infinitesimais, que se atraem e se repelem o tempo todo, reciprocamente. E se você analisar esses átomos, eles têm verdadeiras explosões de luz quando têm contato um com o outro. Né? A química, a física já demonstraram que nós vivemos num reino cortado de feixes de luz, de raios, que nossos olhos não conseguem enxergar. Nossos não, de vocês não conseguem enxergar. Mas que é feito, intercortado de luz. Né? E no meio desse conglomerado de raios de luz, nós temos a mente humana. Né? E a mente humana, através do pensamento, que é uma força criativa, né, faz com que o homem possa gerar por si só ondas sutis que interagem uns com os outros. É um espelho de luz. Você emite raios de luz, você assimila raios de luz que vêm para você, né? Então, o que vocês não podem é deixar que esse espelho seja prisioneiro das sombras da ignorância. Né? Vocês têm que deixar essa luz vir para fora. E um dos grandes caminhos, né, para que esse potencial de luz que existe dentro de cada um possa vir à superfície é através da reforma íntima. Não tem outro caminho. Né? Então, eu vou finalizar minha fala dizendo o seguinte, que a educação, com o cultivo da inteligência, com o aperfeiçoamento do campo íntimo de cada um, né? Trabalhando o conhecimento, a bondade, as virtudes, né? Tudo isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tem que ser uma adesão consciente de cada um. Uma adesão consciente. É o que eu acabei de falar para o Anderson há poucos momentos. Né? Agora você quer.
Agora você quer. Agora vocês querem. Então é isso que nós tínhamos para falar para vocês.